Seja bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra. Não apenas a interpretar o texto, mas também tirar do texto vida na sua vida. Ou seja, entender aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, recebendo assim vida plena, abundância de propósito, recebendo paz real no seu coração. Então vamos olhar hoje para mais um capítulo 12 do livro de Levítico. Nós estamos então agora falando do capítulo 11 até o capítulo 15 de leis sobre pureza e impureza. O tema de hoje é todos somos iguais diante de Cristo, ou em Cristo. Nós vamos ler o verso 6 deste capítulo 12. Que diz assim: cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da entrada do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombrinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. As mulheres, ao darem à luz um filho ou uma filha, tornavam cerimonialmente impuras. Durante o tempo determinado na lei, elas também ficavam isentas do seu papel como mãe de família, esposa, e também eram impedidas de cumprir o seu papel na comunidade, ali naquele arraial de Israel. O tempo a esperar para que ela fosse purificada era diferente se fosse um bebê menino ou uma menina, sendo a purificação exigida em 3 etapas, segundo o que vemos nesse capítulo. Primeiro, a mulher permanecia impura por 7 dias para um filho homem, mas o dobro no caso de uma filha mulher. Depois ela tinha que aguardar mais 33 dias, no caso de um homem, e 66 dias se fosse um bebê menina, um tipo de resguardo que ela tinha que fazer. Por último, ela deveria oferecer um sacrifício para voltar a ter plena comunhão com o povo de Deus. Não há explicações claras para essas diferenças, para esses prazos que são colocados, de purificação para um filho, homem ou mulher. Mas nós podemos inferir que a mulher e o homem foram criados de formas diferentes, sendo a mulher a parte mais frágil. O próprio apóstolo Pedro diz isso em 1 Pedro 3,7. Sabe, isso não significa dizer que ela é menor em qualquer capacidade ou merece menos respeito ou atenção, mas que tem uma fisiologia diferente. Isso até a ciência diz hoje. Ao invés de olhar para essa lei, com uma diferenciação prejudicial, nós devemos olhar para ela como uma diferenciação que protege mais ainda as mulheres, porque elas terão mais tempo de cuidar das filhas, daquelas que nasceram meninas, dando mais atenção para esses seres mais frágeis. Talvez os homens, por ter uma fisiologia diferenciada, estariam mais fortes e mais imunes antes das mulheres. Quando nós falamos de impureza, isso nos faz lembrar da mulher com fluxo de sangue que Jesus curou. Não foi apenas um tempo de purificação por causa de um bebê que nasceu. Foram 12 anos sofrendo com aquele corrimento. Sabe, ela foi privada da completa comunhão com a família, da comunhão com a sociedade, que também muitas vezes usava essas regras para excluir estas mulheres. O amor de Jesus foi tão grande por ela que, por meio da sua fé, ela foi curada. Mesmo com as diferenciações entre homens e mulheres que ela impõe, não há que pensar em qualquer discriminação da parte de Deus, ou mesmo racismo ou sexismo do cristianismo. Jesus veio e deixou claro que todos somos iguais perante Deus, sendo seu maior testemunho o amor pelos excluídos da época. Ele curou vários leprosos, pessoas consideradas impuras, que viviam à margem da sociedade, restaurou-lhes a dignidade. Por exemplo, na cura dos 10 leprosos, havia ali um que era samaritano, povo desprezado pelos judeus, e este voltou para agradecer Jesus. Jesus também curou a filha de uma mulher ciro-fenícia, ou cananeia. Ele superou deste modo barreiras étnicas. Mesmo que no início o seu comportamento foi duro com aquela mulher, que ele queria desafiar a sua fé, no final ela foi curada. Dentre muitos milagres e atitudes que demonstram o amor de Jesus, também está a cura da mulher encurvada, curada no sábado, um dia que era proibido curar ali pelos fariseus e saduceus. Ela estava
presa por uma enfermidade física, espiritual, por 18 anos. Jesus a chamou de filha de Abraão, valorizando-a, apesar da oposição daqueles mestres da lei. Neste capítulo, a mãe podia oferecer sacrifício em favor de si, buscando a purificação, demonstrando também que as mulheres faziam parte do momento de adoração. Então não era só o sacrifício pelos filhos, mas também um sacrifício por si. Queridos, não se deixem enganar. O mundo quer nos dividir, criando conflitos, guerras entre os sexos, posições políticas, conflitos entre raças diferentes. Podemos ter visões diferentes e até valores diferentes, mas a nossa luta, lembre-se, não é contra pessoas, mas sim contra as potestades nas regiões celestiais, que se levantam para querer influenciar negativamente, para querer te punir, para querer te condenar, para querer te encerrar numa escravidão espiritual, dizendo que você não é liberto, que você não é amado, que você não é filho escolhido do Senhor. Deus ama todos os homens e os chama ao arrependimento. Esta é a verdade do Evangelho. Ele ama, mas ele não deixa a gente do jeito que a gente está. Aquele que quiser seguir a Cristo precisa se dobrar ao seu senhorio, precisa se arrepender, precisa deixar o Espírito Santo agir. Arrependimento verdadeiro é mudança de vida pelo domínio do Espírito Santo. Ou seja, ele produz não só regeneração, mas ele produz também libertação e reeducação. Um caráter diferente, novos pensamentos, nova vida. Você recebe essa palavra de fé? Existe algo para se arrepender? Então vamos fazer essa oração juntos. Repita comigo, diga assim: Senhor, cansei da vida de conflitos, cansei dos meus pecados, cansei da falta de paz. Eu quero o Senhor, quero a tua luz na minha vida, quero me encontrar contigo. Renuncio a minha vida de pecado e de tudo que construí, para que a partir de agora eu construa uma nova história contigo. Regenera-me, liberta-me e me ajuda a cada dia a ter uma vida diferente, segundo os teus conselhos e a tua direção. Aleluia! Que bom! Que bom! Se você orou, continue firme, Procure uma igreja, procure pessoas que possam te ajudar nessa caminhada, porque sozinho nós não podemos avançar. Amém? Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Um forte abraço e até o próximo capítulo do Clube dos 545.